E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha começando, né? Gente, professor Jerônimo Neto, essa semana vamos dar uma estudada sobre gases e termodinâmica, tá bom? Um assunto que vem caindo bastante, vamos estudar as leis da termodinâmica, ciclo de Carnot, máquinas frigoríficas, enfim, vai ser bem massa, bem tranquilo. Vamos embora. Gente, vamos embora, um pouquinho do que falamos na aula passada, presta atenção. Falamos sobre propagação de calor, que esse calor poderia se propagar de três maneiras: de condução, convecção e radiação. Essa condução era um processo que era exclusivo de sólidos. Ei, falei também que esse processo não se propagava no vácuo, precisava de um meio para se propagar. Era um processo que não tinha transporte de matéria, apenas de energia, ia pela vibração entre molécula a molécula. Depois falamos da convecção, que aqui acontece nos fluidos. Ei, sabe uma coisa importante aqui agora? É que agora aqui existe tanto transporte de energia quanto transporte de matéria. A própria massa de ar sobe, a própria massa de ar desce. O ar quente sobe, o ar frio desce, essas correntes de convecção. Aí aqui precisa-se também de um meio para se propagar. Não se propaga no vácuo. Aqui falamos de aquecimento global. Aqui falamos sobre brisas. Lembra que eu te falei? Durante o dia muito quente, o vapor quente da areia sobe, deixa uma área de baixa pressão, vem o vento do mar. Ah, professor, entendi. Então se vem do mar para a terra é uma brisa marítima. E à noite, quem é que está quente? A água do mar. E a areia está fria. Aí é o processo inverso. Aquele vapor quente em cima da água sobe, deixa uma área de baixa pressão, vem o vento da areia para o mar, chamado de brisa continental, tá bom? Então lembra disso, a brisa, ela geralmente vem do frio para o quente, tá bom? Do frio para o quente. Professor, o que mais o senhor falou? Lembra que eu falei desse processo de chuva ácida, que eu falei o seguinte, ó, poluentes. E aí, ó, o ar frio aqui em cima e esse ar quente. Para o ar frio descer e o ar quente subir. Só que esses poluentes resfriam essa nuvem aqui embaixo. E como ela está fria, ela não vai mais subir, vai ficar aqui embaixo em forma de um tampão. Quando essa ar frio aqui de cima descer, vai encontrar um tampão. Então não vai ter mais essas correntes de convecção, tá bom? Isso é um processo chamado de inversão térmica. Ei, aí nessa inversão térmica, quando precipitar, vai chover, essa água que vai cair vai descer essa nuvem mais baixa, que está cheia de poluentes, chamada de chuva ácida. Tranquilo? Depois falamos da radiação, que a radiação era o único processo que acontecia no vácuo, através de ondas eletromagnéticas, não foi isso que eu te falei? Ou seja, essas ondas de calor e infravermelho principalmente, tá? É o que acontece no vácuo. E eu te falei que esse fluxo de calor poderia ser a quantidade de calor sobre o tempo, ou a lei de Fourier, que dizia que o fluxo de calor depende de K, que é a constante de condutibilidade térmica, depende da área, depende da variação de temperatura e da espessura. Quanto maior a espessura, menor o fluxo. Lembra disso? Lei de Fourier. Depois falamos sobre calorimetria. E como é que funciona essa calorimetria? Existia o calor sensível e o calor latente. O calor sensível era aquele que existia uma variação de temperatura, consequentemente não muda o estado físico. E esse calor latente é aquele calor que não tem variação de temperatura, mas muda o estado físico, tá bom? Ou seja, e um ponto importante era quando em sistemas isolados, essa troca de calor era zero. Professor, como assim? Imagina que tu mistura uma quantidade de café mais uma quantidade de leite, a troca de calor só acontece entre eles, de modo que a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite tem que ser igual a zero. Tranquilo? Vamos embora com a aula de hoje? Vamos embora, é nóis! Vamos começar pelos conceitos básicos de gases. O que é que acontece com um gás perfeito? Vocês estudam gases tanto em física quanto em química. Aqui nós vamos falar um breve comentário sobre gases para partirmos para o estudo da termodinâmica, tá bom? Gente, o que é que acontece? Vimos o seguinte, até agora vimos que o que era um gás? Um gás
era quando estava a uma temperatura superior ao ponto crítico. Chamávamos de gás. Existem 3 variáveis para estudarmos esse gás e vai ser essas variáveis que vamos estudar também lá em termodinâmica. Veja, as variáveis que a gente tem são pressão, temperatura e volume. Gente, essa pressão geralmente é uma força que existe com uma superfície, o gás exercendo alguma força sobre a superfície ali, o que ele está em contato, é o que chamamos de pressão. A temperatura tem um envolvimento com a energia cinética, aquela agitação térmica, lembra disso? E o volume depende do recipiente, porque o gás vai ocupar o volume que lhe é concedido, então vai depender desse recipiente. Professor, mas por que os nomes gases perfeito? Gente, um gás perfeito é aquele gás que tem baixa pressão, tá bom? Baixa pressão e alta temperatura. Quando esse gás possui uma baixa pressão e alta temperatura, eles têm comportamentos parecidos, comportam-se como gás perfeito, tá bom? Eita, professor, vou lembrar. Você vai lembrar. Geralmente a gente dizia assim, imagina aí na sua vida que você arruma um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, e para aquele amigo ser perfeito, aquele namorado ser perfeito, ele não pode colocar pressão sobre mim. Então, a pressão tem que ser baixa, mas ele tem que ter uma alta temperatura, tá bom? Ou seja, pessoas que têm um gás que tem baixa pressão, faz baixas pressões e grandes temperaturas. Está sempre quente, né? Sempre quente. Grandes temperaturas são gases perfeitos, tá bom? Não esquece disso. Vamos embora. Então, recapitulando. Gás é quando tinha... Até agora vimos isso, né? Quando tem uma temperatura superior ao ponto crítico. 3 variáveis. Pressão, temperatura e volume. A pressão está relacionada com a força que existe na superfície ali quando tem um contato, tá bom? Essa temperatura está relacionada com essa energia cinética, essa agitação. E o volume está relacionado ao recipiente. Gente, agora, antes de chegar lá na equação geral dos gases, precisamos mostrar um pouquinho sobre as transformações. O que é isso? Tem alguns caras, Boyle, Charles, Gay-Lussac, e aí eles foram fazendo algumas medidas e vendo algumas transformações gasosas. Começa por aqui, vai. O que é uma transformação isotérmica? Gente, iso é igual, termo é temperatura. T de termo, T de temperatura. Uma transformação isotérmica é uma transformação que tem temperatura constante. Professor, como assim? Me explica melhor. Olha para cá, tá? Olha para esse gráfico. Gente, esse gráfico está em função de P, que é pressão, V, que é volume. Essa relação, um cara chamado de Boyle diz o seguinte, pressão e volume são constantes, beleza. Perceba que eles estão multiplicando. Se eles estão multiplicando, eles são inversamente proporcionais. E aí, se eu for fazer uma analogia, eu vou perceber que a temperatura de T1, que está mais distante do eixo do gráfico, dos eixos do gráfico, T1 que está mais distante, possui maior temperatura. Então a isoterma T1 é maior do que T2, Professor, e quer dizer que quanto mais distante desse gráfico, maior a temperatura? Maior a temperatura. Mas perceba o seguinte, em toda essa linha aqui, por exemplo, aqui é um ponto A, tá? E aqui é um ponto B. Perceba que A e B estão na isoterma T1. Então, meu querido, minha querida, a temperatura de A, ela é igual à temperatura de B. Não esquece disso. Por quê? Porque estão na mesma linha, na T1. E todo mundo que está em T1 possui a mesma temperatura. Tranquilo? De boa? Então, temperatura de 1 maior do que a temperatura de 2. Vou te mostrar isso depois que falar da equação geral dos gases. Coloco para tu entender, tá? Mas agora lembra disso, essa relação pressão-volume, que é constante, são inversamente proporcionais. Logo, quem está mais distante do gráfico possui uma maior temperatura. Beleza. Agora vamos para cá. Isobárica. Foi Charles Gay-Lussac, disse o seguinte, isobárica, baro é pressão. Então, uma transformação isobárica é que tem P de pressão, pressão constante. Isobárica, pressão constante. Não esquece disso.
Ei, olha o que me acontece. Professor, vou relacionar agora o gráfico com volume e temperatura. Professor, volume e temperatura provê o seguinte, que a relação volume e temperatura são diretamente proporcionais. Professor, é constante, né? É. Professor, sempre deu uma confundida nisso, em diretamente e inversamente. Cara, D de diretamente e D de dividindo. Quando duas grandezas estão dividindo, elas são diretamente proporcionais. Então, ó, volume e temperatura estão divididos, são diretamente proporcionais. Ah, professor, fazendo analogia aqui, eu percebo que essa aqui, ó, que tá mais próxima aqui de T, ó, PA é maior do que PB, que é maior do que PC. A pressão de A é maior do que a pressão de B, que é maior do que a pressão de C. Tranquilo? De boa? Filé? Então, professor, o que eu quero que fique aí? O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que tem temperatura constante. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação que tem o quê? Pressão constante. Professor, e para terminar, Charles falou sobre isovolumétrica. É o nome, ó. Iso igual volumétrica, volume. Ei, querido, mas tem outros nomes. Pode ser chamado de isovolumétrica, pode ser chamado de, nota aí, vai, isocórica, ou pode ser chamado de isométrica. De novo, isovolumétrica, mas também pode aparecer na tua prova como isocórica e como isométrica, tá bom? São transformações que possuem volume constante. Fazendo a mesma analogia, o gráfico agora é pressão por temperatura. Perceba, as três variáveis, pressão, temperatura e volume. Se eu estou falando de isovolumétrica, eu estou colocando o gráfico nas outras duas variáveis, que é a pressão e a temperatura. E aí, meu filho, ó, eu disse que a pressão e a temperatura estão dividindo. Quem está dividindo é diretamente proporcional. Então, ó, mesma coisa. Mesmo caso aqui do anterior, ou seja, esse VA aqui, ó, que está mais próximo aqui dessa base do gráfico, é maior do que VB, que é maior do que VC. Tranquilo? De boa? Ou seja, o volume de A é maior do que o volume de B, que é maior do que o volume de C. E aí, gente, agora vamos juntar todas essas características para te mostrar uma coisinha aqui chamada de equação de Clapeyron e equação geral dos gases. Vamos embora? Gente, então, analisando aquelas transformações, fazendo comparações com elas, chegamos nas equações de Clapeyron e na equação geral dos gases. Gente, essa equação de Clapeyron foi o seguinte, ele começou a analisar pressão, volume e temperatura. Imagina que ele pega uma certa quantidade de massa de gás, um certo número de mol, né, de um gás, e ele faz essa analogia junto com essa constante universal dos gases. E ele chegou nessa equação que ele disse que era PV nRT, em que P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é constante universal dos gases e T é a temperatura. Professor, essa constante vale quanto? Ele vai ter que dar a questão? Vai! Geralmente ele dá, ele fala que ela é 0,082 em ATM litros mol Kelvin. Ele diz que é 8,31 se for em joules mol Kelvin. É 2 se for em calorias mol Kelvin. Então, gente, ele vai ter essa aí, tá bom? O que você precisa saber é que essa constante é universal, é a mesma. E aí, de repente, você analisa essas três variáveis instantaneamente. E aí você chega na equação geral dos gases. Olha a equação de Clapeyron, ó. E aí, ó, isolei o R, ficou PVNT. Professor, mas esse R é constante. E aí, então vou igualar. Ficou P1V1 T1, P2V2 T2. Cancelei os N's, né? Ou seja, pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1 é pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Não esquece, cara, que essa temperatura, esse T de temperatura ou seja, será, né, vai ter que usar em Kelvin. Temperatura é em Kelvin. Temperatura é em Kelvin, que é o sistema internacional. Professor, como é que eu faço? Que geralmente ele vai me dar em Celsius. Ora, lembra, a temperatura em Kelvin, é só você pegar a temperatura em Celsius e adicionar, somar com 273, tá bom? Não esquece disso, você vai usar essa temperatura em Kelvin, tá? Vamos embora. Vamos agora falar um pouquinho sobre termodinâmica, depois vamos ver as questões de gases e questões de termodinâmica simultaneamente, tá bom? Vamos embora.
Vamos embora agora essa parte massa de termodinâmica. Vamos ver como é que cai, vamos ver como é que eles podem cobrar. Eles cobram bem conceitual essa parte. Vamos embora, vem pra cá, vem. Ó, gente, termodinâmica. Cara, termodinâmica nada mais é do que você estudar as relações que existem entre a energia mecânica e a energia térmica. Energia mecânica com energia térmica. Isso é a termodinâmica. Ó, me acompanha, tá? Para estudarmos termodinâmica, precisamos entender um pouquinho de algumas variáveis, que nesse caso será energia interna, temperatura e a quantidade de calor. E o calor, de novo, como é? Presta atenção. Vai ser energia interna, trabalho, quantidade de calor. A associação dessas três variáveis vai gerar esse estudo aí da termodinâmica, tá bom? Vamos começar pela energia interna para você entender. Me acompanha. Entende bem, olha para cá. O que é essa energia interna? Imagina que eu tenho um recipiente e que dentro desse recipiente tenha várias partículas, tá? E essas várias partículas possuem energia. E, então preste atenção, o somatório de todas as energias dessas partículas é energia interna. De novo, tem um recipiente que tem partículas dentro. O somatório de todas as energias dessas partículas é o que chamamos de energia interna. Tranquilo? É o que chamamos de energia interna. Professor, de boa, energia interna. Essa energia interna vai ter essa variação. Olha para cá, presta atenção. Ó, energia interna, que vai ser esse nosso U, por enquanto é U, é 3 meios de nRT. Ei, N é número de mols, R é a constante universal dos gases. Não muda e não muda. Professor, quem é que pode mudar? A temperatura. Ah, então quer dizer que olha, delta U, variação da energia interna, é igual a 3 meios de NR delta T. Ei, perceba, olha para cá. A variação da energia interna depende da variação de temperatura. Faz o seguinte, puxa uma seta bem grande aqui em cima e coloca assim. Energia interna depende da variação de temperatura. De novo, coloca assim, ó. Depende da variação de temperatura. Sabe por quê? Porque eu só vou ter energia interna se a temperatura variar. Se a temperatura ficar constante, a variação de energia interna não existe. Porque só tem variação de energia interna se existir variação de temperatura. De novo, ó, só tem variação de energia interna se tiver variação de temperatura. Aí vamos analisar, olha, delta U é 3 meios de NR e delta T. Geralmente ele não cobra essa fórmula aqui não, tá? A gente até usa essa fórmula para gases monoatômicos, tá? Mas presta atenção, ele vai querer esses conceitos. Vem para cá, vem-se embora, olha. Se o delta U aumentar, delta U é energia interna. Se a energia interna aumentar, é porque o delta T também vai aumentar. Professor, como assim? Se a energia interna está aumentando, é porque a temperatura está aumentando. Se a energia interna está diminuindo, é porque a temperatura do sistema está diminuindo. Então eu posso ter essa relação, eu posso pensar, quando você estiver fazendo as questões que o cara falar assim, ó, a energia interna do sistema aumentou, energia interna está relacionada com temperatura. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Ah, então filé, presta atenção. Variação não quer dizer final menos início, né? Então se a energia interna está aumentando, está positiva, deu um valor positivo. Você fez lá, a energia interna deu 20. Ora, se deu um número positivo, é porque o final foi maior do que o início. Se o final foi maior do que o início, é porque a temperatura está aumentando. De modo que a temperatura do final é maior do que a do início. Ah, então toda vez que a resposta de delta U for positiva, eu posso garantir que a temperatura está aumentando? Pode, porque variação é final menos o início. Então, se deu um valor positivo, é porque o final era maior do que o início. Então, a temperatura vem aumentando, era pequenininha e vai crescendo. Professor, mas se eu faço as contas e esse delta U, essa energia interna, deu negativa, deu menor do que zero, negativa. É porque a temperatura está diminuindo. Se deu negativo, é porque quando eu fiz o final menos o início, deu um valor negativo. Então é porque o final era menor. Se o final é menor, é porque vem diminuindo. Então é porque a temperatura está diminuindo. Professor, e se o delta U for zero? Ah, filho, se o delta U for zero é porque o delta T foi zero. Ei, não teve variação de temperatura. Isso é chamado de transformação isotérmica.
isotérmica, temperatura não mudou. Então não esquece disso. De novo, vai, recapitula comigo, vai, me ajuda. Ó, o que é energia interna? Filho, energia interna é esse somatório das energias das partículas, que ela depende da variação de temperatura. Variação de temperatura. Se o ΔU for maior do que zero, temperatura aumentando. ΔU menor do que zero, temperatura diminuindo. ΔU igual a zero, transformação isotérmica. Tranquilo? De boa? Vamos embora. Professor, vamos para a segunda variável, que é esse trabalho? Vamos. Professor, esse trabalho está relacionado com o quê? Trabalho está relacionado com a força que esses gases, que essas partículas, que essas moléculas estão fazendo no êmbolo. Ah, presta atenção, olha para cá, viu? Se essas partículas estão fazendo uma força, olha, as partículas vão chocar nesse êmbolo móvel. Esse êmbolo pode subir como pode descer. Olha a força para cima. Aí, ó, é o mesmo caso. Olha, as partículas... Eita, professor, aqui só tinha 3, aqui tem 6, aumentou, foi? Não, aumentou não, é porque aqui eu quis desenhar mais. Aqui também tinha 6, tá? Aqui também tinha 6. Elas ocupam o mesmo local, elas ocupam, ficam a mesma quantidade, só mudou o volume, né? Elas ocupam todo o volume que está preenchido para elas. Então, cara, presta atenção. Quando fez uma força, esse êmbolo subiu. Então a gente diz que esse êmbolo subiu porque esses gases, essas partículas, realizaram uma força. Elas quem realizaram, ó, essas partículas aqui, ó, essas moléculas, esses gases, eles quem realizaram a força, eles quem empurraram o êmbolo. Então, se eles empurraram o êmbolo, é porque o volume, olha o tamanho do volume antes, olha o tamanho do volume agora. Eles empurraram o êmbolo, eles realizaram o trabalho. Cresceu, volume aumentou, expandiu, trabalho positivo. Eles realizaram o trabalho. Mas agora imagine o contrário, imagine vindo daqui para cá. Alguém vai empurrar aqui em cima. Empurrou, como é que ficaria o volume? Voltando. Ah, professor, então quer dizer que agora, se essas moléculas aqui, se essas partículas aqui, se esses gases aqui estiverem sofrendo um trabalho, eles estão sofrendo um empurrão. O êmbolo está sendo empurrado sobre eles. Eles estão sofrendo um trabalho. Aí o volume ia diminuir. Aí trabalho era negativo. Eu vou te mostrar agora. Presta atenção. Aqui tem uma área. E aqui tem um deslocamento do êmbolo, que é a altura, né? O deslocamento do êmbolo é a altura. Eu vou até colocar aqui, ó. O deslocamento do êmbolo é essa altura. Perceba que volume é área vezes altura. E essa nossa altura é esse deslocamento do êmbolo que andou. Tá. Lembra que pressão, lá de hidrostática, pressão é força sobre área? Então, força é pressão vezes a área. Aí você sabe que trabalho em qualquer lugar do mundo é força vezes deslocamento. Olha, força vezes deslocamento. Mas a força é a pressão vezes a área. E esse deslocamento é como se fosse a nossa altura. É a nossa altura, né? Beleza, só que A vezes D, que é a altura, é o volume. Ah, então trabalho é pressão vezes volume. Só que essa pressão é constante, então fica trabalho é pressão vezes variação de volume. Exato. Como a pressão é constante, esse trabalho vai depender dessa variação de volume, que foi o que eu expliquei. Veja, trabalho maior do que zero. Ei, olha pra cá. Volume maior do que zero. O volume está aumentando. O cara está expandindo. Quando isso daí acontece, a gente diz que esse trabalho é positivo. Professor, de boa. Mas olha pra cá. E se o volume for menor do que zero? O que é volume menor do que zero? O que é volume negativo? É se esse volume estivesse diminuindo, se estivesse tendo uma contração, uma redução de volume. Aí o cara estava sofrendo um trabalho. Então a gente dizia que esse trabalho aqui seria menor do que zero. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Você vai pegar questões que vai dizer o seguinte, ó. Um gás realizou o trabalho. Ei, se o gás realiza trabalho, é porque ele expandiu. Esse trabalho é positivo. Um gás sofreu trabalho. Se ele sofreu trabalho, é porque ele contraiu. Esse trabalho é negativo, é menor do que zero. Aí você lembra a analogia? Lembra disso? Aí o contrário também é positivo, tá? É verdadeiro. Lembra disso, ó.
Quem trabalha, cresce, né? Uma pessoa que trabalha muito, cresce, expande. Ou seja, expansão, crescimento é trabalho positivo. Aí, meu amigo, quem não trabalha, quem sofre o trabalho, se contrai. Tranquilo? Não esquece disso não. Então, quem cresce, quem expande, é porque teve trabalho, é porque trabalhou, é porque o trabalho foi positivo. Tá bom? De boa? Filé? Vamos embora. Gente, vamos embora. Ó, presta atenção. Falamos já de energia interna, de trabalho. Agora olha para o calor. Imagine que esse sistema está aqui, ó. Ele recebe uma certa quantidade de calor. Se ele recebe uma quantidade de calor, esse calor é positivo. Professor, mas esse sistema agora, ele liberou uma certa quantidade de calor. Então, essa quantidade de calor é negativa. Beleza. Professor, e se esse sistema não trocar calor com o meio? Se a quantidade de calor for igual a zero, como é que ele é chamado? De adiabático. Um sistema adiabático é que não troca calor com o meio. Tranquilo? De boa? Filé? Gente, daí partimos para a primeira lei da termodinâmica. Cara, o que é que diz essa primeira lei? Diz o seguinte, ó. Ela é uma particularidade da conservação de energia. Diz que a energia, ela pode até ser convertida em outro tipo de energia, mas que não se perde, né? No universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vai pra cá, presta atenção. Diz o seguinte, imagina o seguinte, tá? Imagina que eu tenho um sistemazinho aqui, ó. E que para esse sistema foi fornecido ou eu forneci uma certa quantidade de calor. Foi fornecido, por exemplo, 500 calorias ou 500 joules de calor. Tranquilo? Forneceu, ele recebeu 500 joules. Aí ele usou parte dessa energia para empurrar esse êmbolo para cima. Empurrar o êmbolo para cima ou ser empurrado é o trabalho. Então ele usou, por exemplo, 150 joules de energia para empurrar esse êmbolo para cima. Professor, mas presta atenção. Olha só. Ele recebeu uma certa quantidade de calor que chamamos de Q, usou parte desse calor, 150 joules, para subir esse êmbolo, para realizar um trabalho que chamamos isso de T. Professor, mas e o resto? 500 usou 150 para empurrar o êmbolo, e o resto? Cadê o resto dessa energia que ele recebeu? Fez o quê? Ele armazenou, ele guardou na forma de energia interna. Por isso que a gente diz que a energia interna é a quantidade de calor que eu recebo, que era os 500, menos o trabalho que eu realizei, menos o trabalho que eu realizei, menos o trabalho. Professor, então menos o trabalho. Isso, menos o trabalho. Então quer dizer que a energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho? É. Aí eu costumo falar assim, ó, para vocês. Tu isola o que negativo passa positivo, eu digo o seguinte, olha, eu recebo uma certa quantidade de calor, 500 joules. Vou realizar um trabalho, 300 joules. Quanto é a energia interna? 200. Então a quantidade de calor, que é o total que entra, é o trabalho que eu realizo, mais o que eu armazeno na forma de energia interna. Tranquilo? A quantidade de calor que eu recebo, 500, é a quantidade de trabalho que eu realizo, mais a energia interna, que é o que eu armazeno. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Perceba que houve uma mudança, uma variação, uma transformação de energia em outra aí. Tá bom? Filé? De boa? Deu para entender? Então, de novo, ó, receba a quantidade de calor, realize trabalho, mais armazena energia, tá? Ou seja, se você for para o livro, diz que a energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho que eu realizo. É a mesma coisa. A quantidade de calor que eu recebo é o trabalho que eu realizo mais a energia interna. De boa, filé, tranquilo, primeira lei da termodinâmica. Galera, casos particulares, transformações termodinâmicas. Gente, quando é que uma transformação é isobárica, é isovolumétrica? Ei, agora nós vamos trabalhar com essas variáveis, ó. P de pressão, V de volume. P de pressão, V de volume. Olha só, essa pressão está constante. Ei, professor, daqui para lá, presta atenção, me acompanha, vai. Daqui para lá, o volume está aumentando ou está diminuindo? Olha para o eixo do volume, olha a setinha.
dizendo que tudo que está para lá aumenta. Então esse volume começou com um valor 0 e foi aumentando, aumentando, aumentando. Ei, se o volume está aumentando, isso é uma expansão ou contração? Me acompanha? Ei, se o volume foi aumentando, isso é uma expansão. Ei, mas o volume foi aumentando com a pressão constante. Sabe como é chamado isso aqui? Isso aqui é chamado assim, olha pra cá, vai. Isso aqui vai ser chamado assim por vocês, ó. O vestibular vai chamar de expansão, porque cresceu. Isobárica, porque está com pressão constante. Tranquilo? É uma expansão isobárica. Professor, mas se essa setinha estivesse voltando, estava dizendo que esse cara não estava mais com o volume aumentando, e sim com o volume diminuindo. Aí seria uma expansão ou contração? Seria uma contração isobárica, porque a pressão permaneceu constante. Tranquilo? Professor, eu tenho o eixo da vertical, que é a altura, tenho o eixo aqui na horizontal, que é a base, e essa figurinha me gera uma área, que é base vezes altura. Base vezes altura, pressão vezes volume. Eita, pressão vezes volume é trabalho. É. Ah, então quer dizer que quando eu tiver um gráfico de pressão por volume e eu calcular a área do gráfico, eu vou achar o trabalho? Vai. Professor, esse trabalho, positivo ou negativo? Ei, lembra, quem trabalha, cresce. Se o volume está aumentando, trabalho positivo. Olha o volume aumentando, trabalho positivo. Professor, se essa setinha fosse voltando, se fosse voltando e o volume estivesse diminuindo, aí o trabalho seria negativo. Tranquilo? De boa? Filé? Simbora. Professor, na transformação isovolumétrica. Professor, isovolumétrica é volume constante. E lembra que energia interna depende da temperatura? Energia interna depende da temperatura? Trabalho depende do volume. Ah, então se tem variação de volume, tem trabalho. Se não existe variação de volume, não tem trabalho. Uma transformação isovolumétrica, iso é igual, volumétrica, volume. Uma transformação isovolumétrica é que o volume não varia. E se esse volume não está variando, trabalho é zero. Ah, é verdade? Trabalho é zero, volume constante. Transformações isovolumétricas, o trabalho é zero, tá bom? Vamos aqui agora para umas transformações especiais. Vem comigo, chega! Fala, gente, vem! Olha esse tipo especial, essa transformação especial cíclica. E o seguinte, imagina que o corpo vai sair aqui do ponto A, tá? Vai sair de A para B, de B para C, de C para D, de D vai voltar para A. Novamente, pressão, função do volume. Meu amigo, perceba que de A para B, a pressãozinha aqui, ó, ficou constante. Então, meu amigo, ele aumentou o quê? Aqui embaixo tem o eixo do volume, aqui tem um volume, olha, V1. E ele foi para um volume V2 maior. Aí o que acontece? Olha, me acompanha, vai. De A para B, ele expandiu, ele cresceu, ele realizou trabalho positivo. Mas de B para C foi volume constante, isovolumétrica. Ei, se o volume é constante, não tem trabalho. Aí de C para D, ele está voltando, ele está contraindo, ele está diminuindo o volume. Se ele está diminuindo o volume, ele está sofrendo um trabalho negativo. E de D para A, novamente volume constante. Ei, filho, se o volume é constante, não tem trabalho. Então, nesse caso, vamos ter trabalho de A para B e vamos ter trabalho de C para D. Sendo que o de A para B é positivo e o de C para D é negativo. Professor, um aluno pergunta assim, professor, o senhor me falou que se eu tenho um gráfico de pressão pelo volume e eu calcular a área desse gráfico, eu vou achar um trabalho. Beleza. Vamos calcular a área referente, presta atenção, a área referente a esse pequenininho aqui, ó, de C para D. Professor, a área é de onde passa o eixo até a base do gráfico. Olha a área referente de C para D, que é uma área negativa, que é um trabalho negativo. Ó, esse pedacinho aqui, ó.
Isso é a área referente de C para D. Mas, professor, quem é a área referente de A para B? Professor, é tudo isso, olha, de onde passa a linha AB até a base do gráfico. Então, é esse quadradinho aqui, ó, que tem aqui dentro, mais esse pedacinho aqui de baixo também. Ah, professor, então quer dizer que esse pedacinho aqui de baixo tem um valor negativo que faz parte de C para D e tem um valor positivo que faz parte de A para D. Vamos falar em números para tu entender? Digamos que esse de A para B, eu vou ter de A para B o quê? De A para B eu vou ter esse trabalho aqui dentro, esse quadradinho, ó, daqui para cá que eu pintei, que eu vou dizer que vale 100 joules, beleza? E eu estou dizendo que vai ter mais trabalho que é daqui para baixo, que esse pedacinho aqui de baixo vale 20 joules. Então, se alguém te perguntar, qual é o trabalho de A para B? Foi o trabalho disso aqui tudinho, ó. De A para B até a base do gráfico, que foi 100 mais 20. Então, o trabalho de A para B é igual a 100 mais 20, que é igual a 120 joules. Tranquilo. Mas quem é o trabalho de B para C? 0. Quem é o trabalho de C para D? Ei, cara, de C para D é esse pedacinho aqui, ó, que eu disse que era quanto? 20. Ei, mas está voltando o trabalho negativo, não é 20, é menos 20 joules. E quem é de D para A? Ei, de D para A é 0, volume constante. Aí sabe o que tu faz para tu calcular o trabalho total? É só tu somar tudinho. Ah, eu vou somar o trabalho de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Vou somar 120 com 0, menos 20 com 0. Professor, 120 com 0 de 120. 120 menos 20, 100. 100 com 0? 0. Então o trabalho total deu 100 joules. Foi. Oxi, professor, peraí. 100 joules é só o trabalho que tem aqui dentro do ciclo. Positivo, né? Aí daqui isso é uma observação. Entenda? Todas as vezes que eu tenho um ciclo horário, nota isso, viu? Todas as vezes que eu tenho um ciclo no sentido horário, o trabalho é positivo e é só o valor que está dentro do ciclo. 100. Tu calcula a área desse ciclo aqui dentro, só aqui dentro, 100, e isso é o trabalho e é positivo. Professor, e se esse ciclo fosse anti-horário? Aí era negativo. Puxa a setinha e copia, vai. Trabalho positivo se o ciclo for horário. Trabalho negativo se o ciclo for anti-horário. Beleza? Tranquilo? Professor, por que negativo anti-horário? Porque se fosse anti-horário, essa setinha estaria para cá. O 20 seria positivo. Filé. Mas essa daqui, ó, estaria assim, para lá, ó. Aí esse grandão seria negativo. Aí aqui seria menos 120 e aqui seria mais 20. Aí menos 120 com mais 100 daria menos 100. O valor que é aqui dentro, só que negativo. Tranquilo? Então ciclo horário, positivo. Anti-horário, negativo. Outra coisa. Quando é cíclico, meu amigo, eu parti de A, fui para B, para C, para D e voltei para A. Se eu voltei para A, eu voltei para o mesmo ponto. Se eu voltei para o mesmo ponto, eu voltei para um local onde a temperatura era a mesma. E se a temperatura é a mesma, não tem variação de energia interna. Ou seja, em uma transformação cíclica, o ΔU é igual a 0. Por que, professor, que o ΔU é 0? Porque não existe variação de temperatura. Porque eu saio de um ponto, rodo, circulo, faço um ciclo, e volto para o mesmo ponto. Tranquilo? De boa? Filé? Deu para entender? Vamos embora. Máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Professor, o que é que vai ter aqui? O que é que vai ter aqui? Vou apagar aqui esse pouquinho aqui, só para não confundir. O que é que vai ter aqui? Colocar esse 100 aqui embaixo, aqui no cantinho. Professor, o que é que vai ter aqui?
Vou ter uma máquina térmica, que essa máquina, ela vai pegar alguma energia térmica e transformar em mecânica. Professor, ela vai receber uma quantidade de calor, que é a quantidade de calor que entra, que é chamado de calor da fonte quente, que vamos denominar de Q1. Entra uma quantidade de calor nessa máquina. Essa máquina realiza um trabalho, T, só que as máquinas não trabalham a 100%. É impossível se construir uma máquina que trabalhe com 100% de rendimento, nenhuma. Ah, professor, então peraí. Entra uma quantidade de calor da fonte quente, realiza um trabalho, só que não realiza 100%, então vai para onde o resto? Sai. Para onde? É o que chamamos de fonte fria. Ei, sabe o que é muito comum isso em vestibulares? Ele dizer o seguinte, ó, essa segunda lei da termodinâmica, ou máquinas térmicas, ela reafirma aquele segmento que diz que o calor tem que fluir do corpo de maior temperatura para o de menor. Olha, fonte quente, lança calor, realiza o trabalho, vai para a fonte fria. Ah, professor, então peraí. Se eu fosse falar em números, valores numéricos, se entrasse aqui, por exemplo, 500 joules, realizou um trabalho de 300 joules, professor, sobrou quanto para a fonte fria? Ora, entrou 500, tu gastou 300, sobrou quanto? 200. Professor, então quer dizer que a quantidade total que entra da fonte quente é o trabalho mais o da fonte fria? Então quer dizer que trabalho, passando aqui ao positivo, passa negativo, é fonte quente menos fonte fria? Professor, e o que é rendimento? Você vai fazer a prova, uma prova aí, que tem 10 questões de física. Só se for fazer uma questão aí, a prova aí agora, exercício de casa aí, 10 questões, e das 10 você acertar 8, você teve um rendimento de 80%. Porque o que foi útil para você acertou as 8, em um total de 10. Então o rendimento é isso, é tudo que é útil sobre o total. Então quem é o que é útil? O trabalho. O trabalho é o que é útil. O que vai para a fonte fria não é útil não. O trabalho é útil. E o total é o que entrou. Mas o trabalho é Q1 menos Q2. Eu posso isolar e dizer que Q1 menos Q2 sobre Q1 é a mesma coisa que Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q2. Tranquilos? De boa? Olha o que acontece. Olha, N é igual, Q1 sobre Q1 dá 1. Menos Q2 sobre Q1, Q2 sobre Q1. Ah, professor, tranquilo. Então quer dizer que rendimento é 1 menos calor da fonte fria, calor da fonte fria, 1 sobre calor da fonte quente. Exato. É o 1 menos o calor menor sobre o calor maior. Tranquilo? Isso aí são as máquinas térmicas. De boa? Simbora! Gente, olha só. Um pouquinho sobre a máquina frigorífica. O que acontece? Professor, tenho muita dificuldade em máquina frigorífica, não consigo entender. Vou tentar te explicar de um jeito bem simples para que você veja como é tranquilo. Olha para cá, me acompanha. O que é uma máquina frigorífica? Meu amigo, estudamos as máquinas térmicas, em que retirava calor de uma fonte quente, realizava um trabalho, jogava para a fonte fria. Agora, é o contrário. Nós vamos falar agora de ar-condicionado, de geladeira, que precisa pegar o calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Imagina a geladeira na sua casa. Você abre a geladeira, está frio. O natural era que o meio que está mais quente mandasse esse calor para dentro da geladeira, que é o meio frio. Só que acontece o contrário, existe um processo lá, existe um motor, existe um consumo de energia que faz com que o calor saia de dentro da geladeira da fonte fria para o meio que está quente. Então como é que isso acontece? Presta atenção, olha, vai um calor da fonte fria, mas para que isso aconteça, precisa de um motor trabalhando, precisa de alguém trabalhando, precisa que realize um trabalho nessa máquina. Aí ó, entra uma quantidade de calor da fonte fria, vai um calor da fonte fria, tá? Essa máquina aqui, ó, ela sofre um trabalho e manda o calor para a fonte quente. Ah, então quer dizer, eu posso dizer que esse trabalho, ele seria um trabalho negativo, posso?
se caísse perguntando isso, esse trabalho aqui na máquina frigorífica é negativo? É verdade, porque essa máquina está sofrendo. Quem sofre é negativo. Então, olha só, existe uma fonte fria, Q2, que aí manda uma quantidade de calor da fonte fria, Q2, essa máquina vai sofrer um trabalho, vai mandar o calor para a fonte quente. Olha para cá, presta atenção. Lembra da tua máquina térmica que eu expliquei na estante? Era fonte quente entrando, trabalho saindo, fonte fria saindo. Para tu entender, é só tu inverter as setas. Ah, lá na máquina térmica essa fonte entrava, aqui ela sai. Lá na máquina térmica essa fonte saía, aqui ela entra. Lá na máquina térmica essa aqui, ó, fonte saía, aqui ela entra. Inverta as setas, que tu muda de máquina térmica para máquina frigorífica. Ah, professor, então vai continuar a quantidade de calor da fria mais o trabalho gerando o que sai, que é a quente? Exato. Um ponto importante é aqui, ó, na eficiência. Quando é que essa máquina ela é mais eficiente? É quando ela manda muito calor lá, ela recebe muito calor da fonte fria e ela não precisa gastar muita energia, porque esse trabalho que é realizado sobre ela gasta muita energia. Então a eficiência é a quantidade de calor da fonte fria sobre o trabalho. Imagina que a tua máquina tem um trabalho pequeno, gaste pouca energia, é porque ela foi muito eficiente. Ou seja, essa eficiência vai dar um valor maior do que 1. Se a quantidade de calor foi grande e o trabalho é pequeno, aqui em cima é grande, aqui embaixo é pequeno, vai dar um valor muito alto, muito eficiente. Precisou gastar pouca energia, precisou sofrer pouco trabalho para mandar esse calor para a fonte quente. Então não esquece disso, ó, eficiência é o calor da fonte fria sobre o trabalho. Professor, máquina térmica é só isso, né? É só inverter as setas. Máquinas frigoríficas, só inverter as setas. Só inverter as setas que você vai chegar lá. Tranquilo? De boa? Professor, ciclo de Carnot. Tem vestibulares que cobram só quais as transformações do ciclo de Carnot. São duas isotérmicas e duas adiabáticas. Coloca aí. Duas isotérmicas e duas adiabáticas. Cara, o que foi que Carnot disse? Carnot ele fixou duas temperaturas. E ele disse o seguinte, meu amigo. Primeiro postulado de Carnot. Entre duas temperaturas fixas, a máquina de Carnot é a que possui o maior rendimento de todas. Primeiro postulado, devagar, copia, vai. Entre duas temperaturas fixas, a máquina que possui o maior rendimento é a de Carnot. Porém, não é 100%. Mas entre duas temperaturas fixas, a que possui o maior rendimento é a de Carnot. Sabe o segundo postulado de Carnot? Copia aí, vai. Entre duas temperaturas fixas, independente do fluido, o rendimento será o mesmo. Como assim, professor? Se você colocar um fluido A, vai ter um rendimento de 90%. Se tu coloca um fluido B, o rendimento vai ser 90%. Se você fixar essas duas temperaturas, independente do fluido, na máquina de Carnot, o rendimento será igual. É o segundo postulado de Carnot. Algo que foi que Carnot disse? Veja só, olha. De D para A é uma transformação isotérmica, mas de D para O, é pressão por volume. De D para A, o volume está aumentando, ó. Então é uma expansão isotérmica. Olha, de B para C, o volume está diminuindo, então é uma contração isotérmica. Ei, lembra disso, vai. Entre duas isotérmicas existe uma adiabática. Ah, professor, essa linha DA e essa linha BC são transformações isotérmicas. É, então quer dizer que de A para B, que está ligando essa linha com essa com essa é ligada por essa. Aí isso aqui é uma adiabática? É. Essa linha ó, daqui ó, de C para D está ligando essa com essa, então também é outra adiabática. Tranquilo? Tranquilo? Ei, relembra, vai. Tu percebe que DA está mais distante do que CB, então a temperatura de DA é maior, porque está mais distante. Então olha para cá, presta atenção. O que foi que aconteceu? Esse cara recebeu o calor da fonte quente, e sofreu uma expansão isotérmica. Manteve a temperatura constante e expandiu. Aí de B para C, ele realizou o trabalho, expandiu, ó, realizou um trabalho. É como se ele tivesse empurrado o êmbolo sem mudar a temperatura, porque ele tá recebendo calor. Mas só que de B para C, foi o que aconteceu? Não teve variação de temperatura, não teve. Só que ele contraiu. Aí ele contrai, diminui o volume e libera calor para a fonte fria. De novo, ó, de D para A, isotérmica, não mudou a temperatura, mas aumentou o volume. É como se alguém fornecesse calor para o êmbolo,
o êmbolo aumentasse o seu volume sem mexer na temperatura. Professor, mas de B para C, o que foi que aconteceu? O volume, diminuiu. Mas a temperatura também não mudou. De B para C a temperatura não está mudando não. Ele está liberando calor para a fonte fria. Recebe calor da fonte quente, expande, realiza trabalho. Daqui para cá, ele libera calor para a fonte fria, se contrai, sofre trabalho. Tranquilidade, total, de boa. Filé. Professor, e de A para B também aumentou o volume, é uma expansão adiabática. E de C para D ele voltou, é uma contração, tá indo contra, é uma contração adiabática. Tranquilo? Aí, professor, isso são as transformações de Carnot. A máquina de Carnot é a que possui o maior rendimento de todas, porém não é 100%. Percebemos lá em máquina térmica que rendimento é 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. Ei, professor, o senhor não disse que fonte fria era T2? Exato. Vamos chamar como sempre. Deixa eu apagar. Quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. Tá bom? Ou seja, mudei só para ficar a mesma denominação. Quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. Não era assim, não era? Professor, beleza, mas aqui, Carnot, ele fixou duas temperaturas. Então, o rendimento de Carnot vai ser 1 menos temperatura da fonte fria, que é a menor, sobre temperatura da fonte quente, que é a maior. Quando você tiver duas temperaturas, é só fazer 1 menos menor sobre maior. Só tem que lembrar que essa temperatura, ela é em Kelvin. Ela é em Kelvin. Professor, e aquela história do zero absoluto? Tu lembra que zero absoluto é o zero Kelvin. Professor, se a fonte fria fosse zero, zero dividido por qualquer coisa seria zero. 1 menos 0, 1. 1 quer dizer rendimento 100%. Tá vendo que tu estaria indo contra os princípios da máquina térmica? Porque se fosse 0 Kelvin, se existisse o zero absoluto, essa máquina teria um rendimento de 100%. Beleza? Tranquilo? Então, recapitulando, vai. Vem comigo, olha pra cá, esse finalzinho. Essa máquina frigorífica, ela recebe esse calor da fonte fria, recebe trabalho, sofre trabalho e manda para a fonte quente. É só você inverter as setas, de modo que quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho ainda é igual à quantidade de calor que vai para a fonte quente. E a eficiência é o que vem da fria sobre o trabalho, tá bom? Já expliquei para você o porquê. Ciclo de Carnot, duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Ou seja, expandiu, ou seja, realizou o trabalho com temperatura constante, recebeu o calor da fonte quente. Depois, teve uma expansão, continuou aumentando o volume, mas agora sem trocar calor, adiabática, entre duas isotérmicas adiabática. De B para C ele voltou, diminuiu o volume, ele se contraiu, foi uma contração isotérmica, não mudou a temperatura, mandou o calor para a fonte fria. E de C para D ele também se contraiu, ou seja, diminuiu o volume sem trocar calor, contração adiabática. O rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tranquilo? Essa temperatura em Kelvin, e não existe zero absoluto, porque se existisse, o rendimento seria 100%. Filé? Vamos embora? Vou te mostrar, falar um pouquinho agora para você só sobre o que acontece com os desodorantes, sprays, e aí vamos fazer questões. Vamos embora. Gente, olha essa curiosidade sobre o desodorante. Você já sabe. Você pega um desodorante e aperta lá o desodorante, você pega naquela lata, ela ficou gelada. Se você pegar um termômetro, por exemplo, e aí o termômetro está lá, por exemplo, a 30 graus, e você começar a colocar desodorante ali naquela partezinha de metal dele, você vai ver que a temperatura vai começar a diminuir. Por que diminui? Por que é que quando eu pego na lata fica gelado? Por que é que quando eu coloco o desodorante na axila eu sinto gelado? Tem gente que coloca tanto desodorante assim na pele, fica colocando, que queima a pele, uma brincadeira sem graça, né? Mas, professor, o que acontece? O que é que existe no desodorante? Imagina que é aquele desodorante que é só o líquido, que você aperta e sai só o líquido. Aquele desodorante, ele é de um líquido comum do desodorante, beleza. Só que o desodorante spray, ele tem tanto um líquido comum, que é o desodorante, mas esse líquido comprimido, que chamamos de propelente, que é quem vai ajudar a sair esse spray. Professor, o que é esse líquido comprimido? Me acompanha. Esse líquido comprimido, ao ar ambiente, por exemplo, ele era vapor. Só que ele foi colocado ali dentro com uma pressão tão grande, que ele virou líquido.
aumentou a pressão demais que ele virou líquido. Então aquele gás ali dentro existe um líquido que está com uma pressão extremamente grande. Então quando você aperta ali o desodorante, ó, o desodorante aqui aparecendo para vocês, ó. Quando você aperta o desodorante, aquele desodorante ele vai liberar um pouquinho dessa pressão. É como se diminuísse a pressão. E como diminui essa pressão, o que é que vai acontecer? Vira vapor. Ah, diminuiu a pressão, voltou a virar um pouquinho de vapor. Foi. Só que para isso acontecer, ele precisou pegar calor da lata, um processo endotérmico, ele precisou absorver calor. Aí quando ele tira calor da lata, tu pega na lata, ela fica fria. Aquela lata tá fria, porque você tirou o calor da lata para que isso acontecesse. Beleza? Tranquilo? Professor, e o que mais? Quando você faz uma descompressão rápida, aperta de uma vez o desodorante, quando você aperta de uma vez, tem uma descompressão rápida. E a descompressão rápida baixa a temperatura. Então o que é que acontece? Quando você libera o desodorante, você diminui a pressão. Então ele vai retirar calor do meio ambiente para poder virar novamente vapor em um processo endotérmico, por isso que a lata fica fria. E também existe aqui o que eu falei para vocês de descompressão. Existe essa descompressão. E essa descompressão muito rápida faz com que baixe muito a temperatura, ou seja, por isso que fica frio. Já baixa a temperatura devido a essa diminuição de pressão quando você tira e também essa descompressão rápida ao pressionar diminui a temperatura. Por isso que ele sai geladinho, por isso que você sente a lata gelada, tá bom? Vamos embora, vamos fazer questões? Vamos lá! Gente, vamos agora para as questões, ver como é que isso cai. Vamos lá, vai, me acompanha. Resolvendo juntos lá da parte de gases e termodinâmica, tá bom? Questão de número 1, diz assim. Considere um gás confinado em um recipiente cilíndrico de paredes fixas, exceto pela tampa, que é composta por um êmbolo móvel, que exerce uma pressão P sobre o gás. Caso o gás se expanda e seu volume sofra um incremento ΔV em função do deslocamento do êmbolo, o trabalho realizado pelo gás gente, questão tranquila, questão bobinha para vocês. Ele queria saber o que era que acontecia. Lembra que ele queria saber a função do trabalho. Trabalho não é quando você empurra o êmbolo, você realiza trabalho positivo. E se você diminui esse êmbolo, diminui o volume, você sofre um trabalho. Então, o trabalho, já provamos durante a aula, que ele é em função dessa pressão e função da variação de volume. Ou seja, é P vezes ΔV. Tranquilo? P vezes ΔV. Se esse volume aumenta, esse trabalho também aumenta. Se esse volume diminuísse, esse trabalho diminuiria, seria negativo, tá bom? Mas quando expande, quem trabalha, cresce, tá bom? Então seria P vezes ΔV. A resposta aí está na letra C de casa. P vezes ΔV, letra C de casa, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Olha o que diz a questão número 2, diz assim, ó. O diagrama P vezes V da figura A, B e C representa transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Vamos embora. 1 e 2. Olha só, ele vai por C, ele vai para B e ele vai por A. Gente, perceba que ele sai, por exemplo, vou dar valores, tá? Para vocês entenderem. Perceba que ele sai de A, que tem uma temperatura, por exemplo, sei lá, de uma certa temperatura, vou atribuir valores, uma certa temperatura de 30 graus Celsius, e vai para um local onde a temperatura é, por exemplo, sei lá, 20 graus Celsius. Simbora. Perceba que todos eles saíram de 30 e chegaram em 20. Todos eles tiveram a mesma variação de temperatura. A variação de temperatura pelo caminho A foi igual à variação de temperatura pelo caminho B, que foi igual à variação de temperatura pelo caminho C. A variação de temperatura foi igual para todos. Ei, a energia interna só depende da variação de temperatura. Se for igual, é porque todas as energias internas são iguais. Então a energia interna de A é igual à energia interna de B, que é igual à energia interna de C. Tranquilo? Aí ele vai pedir isso, olha.
Com relação à variação da energia interna e do trabalho realizado por esses gás, é correto afirmar que, gente, a gente já sabe que as energias internas são todas iguais, porque saiu de um ponto, chegou no mesmo ponto, então só pode ser letra A ou letra D de dado. Mas vamos analisar o trabalho? Presta atenção. Imagina o trabalho realizado pelo caminho, B. Como é que eu faço? Um gráfico de pressão pelo volume, eu tenho que calcular a área para achar o trabalho. A área é da reta que está sendo representada até a base do gráfico. Vamos embora, olha o gráfico A. Olha o caminho A. Vamos começar pelo caminho A? Olha, o caminho A, daqui para cá, ó, foi volume constante. Não mudou volume. Se não mudou volume, não tem trabalho. Mas daqui para cá, ó, tem trabalho. E o trabalho seria essa areazinha aqui, ó. Olha a área. Olha o trabalho de A, essa areazinha que eu acabei de pintar de vermelho. Professor, de boa. Agora pinta aí, desenha o trabalho realizado pelo caminho B. Olha o caminho B. A é da base, é daqui, ó, de onde ele está, da reta, até a base do gráfico. Então, o caminho B seria esse caminho de A, aqui, mais isso aqui, ó. Ou seja, ó, o de B é esse de A mais isso aqui tudinho. Então eu já tenho que o trabalho que ele chamou de W de B, eu já sei que é maior do que o trabalho de A. Já provei isso. Agora vamos para o trabalho de C? Meu amigo, ó, Czão, ó, daqui para cá. Ei, professor, daqui para cá não conta não, mas isso aqui, ó, é bem grandão. Professor, por que daqui para cá não conta? Porque o volume é constante, não muda. Mas o C é isso aqui tudinho, ó. É de onde está representado, ó, para baixo. Então, pelo caminho C, vai pegar esse pouquinho de A, vai pegar o de B e ainda vai pegar isso aqui que não estava sendo usado. Ah, então quer dizer que o trabalho de B, o trabalho de C, desculpa, é maior do que o de B? É. E o de B é maior do que o de A? É. Então quer dizer que o de C, que está mais distante, ó, tem uma área maior, o de B tem outra área menor e o de A tem essa área pequenininha. Então o trabalho de C é maior do que o de B, que é maior do que o de A. E a energia interna deles são todas iguais. Tem resposta aí? Em que letra? Letra A. Letra A está dizendo isso daí. Letra A está dizendo isso daí. Tá bom? Tranquilo? Simbora? Questão 3? Diz assim, veja, questão 3, diz assim. Em um livro com diagramação antiga, era apresentado o esquema a seguir, de troca de calor entre dois corpos, A e B. Ele diz que a temperatura de A é maior do que a de B. Mas ele bota a setinha em de B para A. Ele está dizendo que isso aí pode até existir, mas é forçado. Forçado, espontâneo não existe, porque para ser espontâneo, tinha que ir de A para B, já que a temperatura de A está maior. Veja aí na questão. Vamos lá. Nesse esquema, o autor explica que o calor espontaneamente não pode ir de um corpo para outro de maior temperatura. Essa afirmação está de acordo com quem? Ei, quem é que diz isso? Letra A, transformação adiabática. Letra B, primeira lei da termodinâmica. Letra C, segunda lei da termodinâmica. D, propagação de calor por convecção. E letra E, experiência de Joule-Thomson. Gente, é a segunda lei, máquinas térmicas. Lembra? Fonte quente, trabalho, fonte fria. O calor ele vem da fonte quente e vai para a fonte fria. É a máquina térmica, ela reafirma isso, tá bom? A segunda lei ou as máquinas térmicas reafirmam isso. Então, está indo contra a segunda lei da termodinâmica ou lei das máquinas térmicas, letra C de casa. Letra C de casa. Tranquilo, gente? De boa? Até aí? Vamos embora. Vamos lá, gente. Questão de número 4. Presta atenção. Vamos lá, ainda resolvendo juntos, tá? Ele diz assim, ó. Texto para as próximas questões. O enunciado a seguir refere as questões a seguir. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial até para um estado final, seguindo dois processos, 1 e 2, conforme o gráfico abaixo. Gente, olha, sai do início para o fim, pelo caminho 1, pelo caminho 2. E aí ele pergunta o seguinte, na questão 4, os trabalhos W pelo caminho 1 e o trabalho W, né, que ele chama de W, pelo caminho 2, valem quanto respectivamente? Vamos embora? Perceba aqui, vá, me acompanhe. Professor, quem é o trabalho pelo caminho 1? Olha só, me acompanha, tá? Sai, ó, caminho 1. Perceba que essa reta aqui, ó, no eixo do volume constante, não conta.
Porque se o volume é constante, trabalho é zero. Professor, mas gráfico de pressão em função do volume, quando eu calculo a área, eu acho o trabalho. Exato. Aí tu vai calcular essa áreazinha aqui, ó. Professor, base vezes a altura, né? Exato. Professor, então vamos embora para o trabalho de 1, que é essa áreazinha aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui não importa. Vamos embora. Professor, base vezes a altura. Quanto é a base? Olha, a base, gente, é isso aqui, ó. E quem é a altura? É isso aqui, ó. Olha para cá. Quanto é a base? Saiu de 2 para 4. Dá quanto? 2. Mas é 2 vezes 10 a menos 3. Então, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Quem é a altura? É isso aqui, ó. É 1. Só que 1 vezes 10 a 4. Então ficou 1 vezes 10 a 4 vezes 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 1 dá 2. 10 a 4 vezes 10 a menos 3 dá 10. Então fica 20. Professor, isso aqui dá, ó, 20. Essa continha dá 20 joules. Tranquilo. Professor, mas pelo caminho 2, que é só isso aqui, ó. Ei, então o gráfico é de onde dessa setinha aqui, ó, para a base. Ah, então, já é essa partezinha, né? A área seria isso aqui tudinho, ó. A área seria isso aqui tudinho, ó. Seria essa areazinha que já calculamos, mais essa área desse triângulozinho aqui. Então, a área de 2 seria seria o trabalho T1, que foi 20, mais base vezes altura sobre 2. Quem é a base? Mesma coisa. De 2 para 4 dá 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Quem é a altura? De 1 para 2 é 1 vezes 10 a 4 dividido por 2. Ei, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vezes 10 a 4 dá 20. E 20 dividido por 2, 10. 20 com 10, 30 joules. Tranquilo? Professor, se eu quisesse fazer um trapézio, poderia? Poderia. Dá a mesma coisa. Tranquilo? Então, trabalho 1, 20. Trabalho 2, 30. Isso aí está em que resposta? Letra C de casa para a questão de número 4. Vamos para a questão de número 5. Ainda sobre tudo isso aí, diz o seguinte, ó. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas de acordo com o enunciado em ordem crescente. Diz assim, vamos embora. Diz assim, ó. No processo 1, o gás sofre 2 transformações sucessivas. Sendo a primeira, ei, olha a primeira 1, olha, daqui para cá, pressão constante é isobárica, ei, e daqui para cá, ó, é isovolumétrica. Então ele diz, ó, sendo a primeira isobárica, transformação 1, tá? Sendo a primeira isobárica e a segunda volumétrica. Aí ele diz mais. A energia interna do processo 1 é a variação da energia interna do processo 2. É o quê? É igual, é maior, é menor, é o quê? Ei, concorda comigo que todo mundo saiu do mesmo ponto e chegou no mesmo ponto? Então, quando todo mundo sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto, eles possuem a mesma temperatura, a mesma variação de temperatura. Então, possui a mesma variação de energia interna. Então, a variação de energia interna é igual tanto no processo 1 quanto no processo 2. Então, a resposta que tem isobárica, isovolumétrica ou isocórica, tá? E igual é a letra D de dado. Tá bom? Professor, por que aqui é isocórica? Porque isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, tá bom? Não esquece disso. Questão 6. Diz assim. São várias as reportagens vinculadas na mídia que mostram pessoas tentando construir um motor que não precisa de fornecimento contínuo de energia externa para funcionar. Ao que se denomina moto perpétua. Essas máquinas têm como objetivo gerar energia para manter seu próprio movimento, bastando apenas um impulso inicial, e o movimento se dará de forma perpétua. Se essa máquina funcionasse, necessariamente estaria violando... Cara, como é que eu vou ficar produzindo energia se eu não estou fornecendo energia? Era como se eu desse um impulso inicial e a partir daí virasse sozinha. Era como se fosse contrário à lei da conservação de energia,
que diz que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu desse um empurrão inicial e ficasse transformando energia, sem precisar mais de outra previamente, iria contra a lei da conservação de energia, porque não estaria mais conservando, já que ninguém estaria fornecendo energia para ser transformado em outra, tá bom? Então era contra a lei da conservação de energia, letra A. Letra A, na questão de número 6. Tranquilo? Simbora. Simbora. Gente, questão de número 7. Vamos embora. Diz assim, ó. Em termodinâmica, estudamos processos importantes que fazem parte dos ciclos utilizados em máquinas térmicas, alguns dos quais de grande relevância tecnológica, além de científica. Com relação aos que ocorrem em um gás ideal, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. Primeiro item. Em todo processo isovolumétrico, grifa aí, isovolumétrico, também chamado de isocórico, o trabalho é nulo. Em verdade, o trabalho depende da variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, esse primeiro item, ele está verdadeiríssimo, tá bom? Vamos para o item 2. Em todo processo adiabático, beleza. A energia interna do sistema do gás é constante. Falso. Você lembra que existe aquela formulazinha que diz, diz assim, a energia interna é igual à quantidade de calor que eu recebo menos o trabalho que eu realizo. Não é verdade? Se é adiabático, isso aqui some. É bem verdade. Mas essa energia interna não vai ficar constante não, porque ela depende do trabalho. Então esse item 2 está falso. Tá bom? Simbora. Em todo processo isobárico, baro é pressão constante. Não há trocas de calor. Falso. No processo isobárico existem as 3 características: trabalho, quantidade de calor e energia interna. Então está falso esse item 3. Vamos para o último item. Diz assim, em todo processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta. Falso. Isotérmico é temperatura constante. Então, apenas a primeira verdadeira, VFFF, resposta letra E. Resposta letra E. Tranquilo? De boa? Filé? Vamos embora? Vamos para outras questões? Vamos para a questão de número 8, que ele vai falar assim, considere o caso abaixo e responda. Qual é a transformação sofrida por um gás ao sair do spray? Diz assim. As pessoas com asma geralmente utilizam broncodilatadores em forma de spray, mais conhecido como as bombinhas de asma. Esses, por sua vez, precisam ser agitadas antes da inalação para que a medicação seja diluída nos gases do aerosol, garantindo sua homogeneidade e uniformidade na hora da aplicação. Podemos considerar que o gás que sai do aerosol como sendo um gás ideal, logo sofre certa transformação. Presta atenção. Qual é a transformação que ele sofre? Quando esse gás sai, ele vai para um volume menor ou maior? Ele vai para um volume maior, ele expande, ele cresce, ele sai, ele vai para um volume maior. Então ele faz uma expansão e se ele não troca calor, essa expansão é adiabática. Tranquilo? De boa? Então a resposta é letra B de bola, ocupa um volume maior, expande, expansão adiabática. Tranquilo? Simbora? Vamos embora para a questão de número 9. Diz assim a questão de número 9. Olha, homens como Clapeyron, Boyle Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals e outros desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades dos gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixa pressão, bem como para gases mantidos com grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Lembra que eu te falei? Quando é que um gás é ideal? É quando a pressão é baixa. Lembra o namorado ideal? É aquele que faz baixa pressão, mas tem grande temperatura. Numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol, olha o que ele disse, contendo 1 mol de gás, sobre a pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante, igual a 127 graus Celsius. E o comportamento desse gás ideal está mostrado no gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume de 32,8, a pressão exercida será de quanto? Adote que R é igual a 0,082. Gente, é o que ele diz. Ele diz que inicialmente eu vou ter o número de mols N igual a 1.
tá? E ele diz que inicialmente eu tenho uma pressão de 4 atms. Eu tenho uma pressão de 4 atm. Professor, ele deu o número de mols. Eu não sei nem esse volume inicial, nem essa pressão. Mas eu consigo achar esse volume. Como? Porque ele me disse que no início, quando a pressão era 4, o número de mols era 1. E ele mandou usar que o R, a constante, era 0,082. E que a temperatura era 127. Professor, mas essa 127 aí é graus Celsius. Eu sei. É só tu somar com 273 que tu vai achar 400 graus Kelvin. Aí agora é só tu brincar com a equação de Clapeyron, que ele até disse no início, ó. PV nRT, quanto foi a pressão no início? 4. Quanto é o volume no início? V1, eu quero. Quanto era o número de mols, que ele disse? 1. Quanto era o R? 0,082. Quanto era a temperatura? 400 Kelvin. Quando eu faço essa continha, 400 vezes 0,082 dá 32,8. Dividido por 4 dá 8,2 litros. Ah, então aqui eu apago que eu não sei mais, porque agora eu já sei que é 8,2. Ah, professor, agora eu vou para o P1V1T1, P2V2T2. Se a transformação é isotérmica, vai embora T1 com T2, são iguais. P1, 4. V1, 8,2, é igual. P2, eu quero. V2, 32,8. Só que, meu amigo, 4 vezes 8,2 é 32,8. 32,8 dividido por 32,8, 1 atm. A resposta é 1 atm, letra C de casa, para a questão de número 9. Tranquilidade? Vamos embora? Bora fazer a última questão? Vamos embora. Questão 10, gente, para finalizar. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro com uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão aumentou para 32. Ei, gente, pega essa informação, tá? Que eles gostam muito. Por que é que está numa calibragem maior? Porque o volume ali dentro do pneu não mudou. Mas como aqueceu, como aumentou a temperatura, a pressão também aumentou, tá bom? O que aconteceu? Vamos embora. Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como ideal, assinala a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima. Vamos embora? Preste atenção. Olha o que ele diz. Professor, essa temperatura, ela estava inicialmente em graus Celsius. Como é que eu faço para transformar? É só somar com 273. Dá quanto? 300. Professor, o volume não mudou, não teve dilatação, então ficou P1V1T1, P2V2T2. Vai embora volume, pressão de 1, 30 sobre temperatura 300. Pressão de 2, 32, temperatura T2. Cancela 30 com 300, fica 10. 10 vezes 32 dá 320 kelvins, mas ele quer em Celsius. Então fica a temperatura em Kelvin é em Celsius mais 273. Kelvin é 320. Celsius mais 273, positivo passa negativo. 320 menos 273 dá 44 graus Celsius. A resposta está na nossa letra C de casa. Letra C de casa, tá bom? Gente, mais uma semaninha concluída. Gases e termodinâmica. Vou revisar com vocês um pouquinho de tudo e aí vou encerrar por hoje essa aula, tá bom? Gente, começamos falando de gases. Que um gás ideal era aquele gás que tinha baixa pressão e alta temperatura. Falamos que um gás ia ter a variação de pressão, volume e temperatura. Pressão era esse contato que tinha com as superfícies. Essa temperatura de um gás estava relacionada à energia cinética e o volume ao recipiente. Falamos nas transformações que poderia ser isotérmica, temperatura constante, isobárica, com pressão constante, isocórica, isométrica ou isovolumétrica, se fosse volume constante. Falamos da equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Falamos da equação geral dos gases.
P1V1 sobre T1 é P2V2 sobre T2. E aí começamos termodinâmica. Falei que termodinâmica era o estudo da energia térmica com a energia mecânica. Começamos falando da energia interna. A energia interna é o somatório de todas as energias e dependia da variação de temperatura. Depois falamos do trabalho de um gás, que era o gás empurrar aquele ímã ou ser empurrado, que falamos que dependia da variação de volume o trabalho. Depois falamos que um sistema poderia receber calor, quantidade de calor positivo, ou podia doar calor. Depois falamos da primeira lei, que eu disse que recebe uma quantidade de calor que realiza um trabalho, mais energia interna, armazena na forma de energia interna, né? Ou a energia interna é a quantidade de calor que eu recebo, menos o trabalho que eu realizo. Gente, quando um gás realiza trabalho, ele expandiu, ele cresceu. Quem trabalha, cresce. Trabalho positivo, aumentou o volume. Quem contrai, sofre trabalho negativo. Falamos que em um ciclo, se for horário, o trabalho é positivo. E que toda vez que for um gráfico de pressão por volume, a área desse gráfico gera o trabalho. Também falei que se for ciclo, a energia interna é igual a zero, porque eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. Não tem variação de temperatura. Tranquilo? Depois disso, falamos da segunda lei, ou lei das máquinas térmicas, que diz o seguinte, que o calor sai da fonte quente para a fonte fria, entra uma quantidade de calor, realiza trabalho, vai para a fonte fria. Ou seja, a quantidade de calor que entra da fonte quente é igual ao trabalho que eu realizo, mas o que vai para a fonte fria. O rendimento é o que é útil, que é o trabalho, sobre o total, que é a quantidade de calor que entrou da fonte quente. Depois disso, falando de máquinas frigoríficas, falei que era só inverter as setas. Lembra? Entra calor, sai trabalho, sai para a energia interna, sai para a fonte fria, desculpa. E agora, como é a máquina frigorífica? Entra a fonte fria, entra trabalho, sai para a fonte quente. Eu pego esse calor que vem agora da fonte fria e mando para a fonte quente. Não é espontâneo, eu preciso de um gasto de energia. E a eficiência é a fonte fria sobre o trabalho. Tranquilo? Falei isso. Depois falei sobre o ciclo de Carnot, que o ciclo de Carnot ele tem duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Duas isotérmicas e duas adiabáticas. Carnot disse que nenhuma máquina funciona 100%, beleza, mas a máquina que possui o maior rendimento entre duas temperaturas fixas é a de Carnot. E finalizou dizendo que se existe duas temperaturas fixas, independente do líquido, o rendimento será o mesmo, tá bom? Gente, beijo no coração, ótima semana, fica com Deus e até a próxima.